você falasse inicialmente dessa vitória, né, no estilo do Galo, estilo do Atlético. Alguns números que eu peguei no jogo aqui: 14 finalizações a 5 do Atlético, do perigo de gol, né, posse de bola 55-45, cruzamentos 27-9. Nos números, o Atlético mostrou, né, que estava mais em cima do jogo. E aquele gol do Rubens que reacendeu a torcida. Sim. Boa noite. Foi isso mesmo, né? Eu acho que nós tivemos um domínio do jogo, mas no primeiro tempo foi um jogo mais truncado, mais estudado, mais se adaptando ao próprio jogo, ao próprio campo, né? O Fluminense marcando muito forte, a gente também marcando forte, poucas chances de gols. O segundo tempo foi mais aberto, o Fluminense se abriu o placar num erro nosso, com 10, 15 minutos, e nós tivemos que sair para o jogo, fizemos as mexidas para ir pondo a equipe mais para frente, sem desorganizar, e fomos criando oportunidades, né? Tivemos 10 escanteios no jogo, né? Um deles no final nos deu a vitória, mas saímos no momento em que o torcedor deu uma rateada, né? Naquele exato momento a gente empatou, aí virou, aí já era o Galo, o time da virada, né? Não era mais sem vergonha. E o futebol é engraçado, né? Porque você tem o controle, faz o 2-1 e 3 minutos depois uma festa no estádio inteira, e você acaba tomando o gol do empate, né? Então gela de novo e você passa a ser de novo o time sem vergonha. E aí tem uma sequência de escanteios e no último você faz o gol e daí volta a ser o Galo, o time da virada. Então hoje a gente ficou entre um e outro e a gente escolheu ser o Galo, o time da virada, por persistência, né? O pessoal esqueceu até um certo cansaço que estava, as mexidas hoje, quem entrou bem, que isso é fundamental, né? 2 deles fizeram os gols e a gente sai muito feliz com uma vitória, eu acho que super merecida, né? Dos últimos 12 pontos que a gente disputou no Campeonato Brasileiro, nós fizemos 10, ganhamos do Botafogo, empatamos o Mirassol, ganhamos Juventude e ganhamos hoje. Então as coisas estão se encaminhando, já estamos em 6º lugar. Então, vai se encaminhando. E me alongando um pouco na tua pergunta, mas explicar para o torcedor, principalmente, que essa equipe, que está aqui desse ano 25, saíram 15 jogadores no final do ano. E chegaram 10, agora com o Dudu 11. Você não tem como já ter um conjunto, um entrosamento e estar jogando o que o torcedor espera, né? Se você ainda não finalizou a tua equipe, ainda tem peças por vir, certamente, na segunda janela, para você ficar mais fortalecido. Então, dentro de todas essas mudanças e vindo jogadores com diversas características, nós ganhamos um Mineiro, nós estamos vivos nos 2 torneios mata-mata, Copa do Brasil e Sul-Americana, que vai vir mata-mata depois, se Deus quiser, a gente classificar, e demos uma recuperada boa no Brasileiro. Então, eu acho que não tem nada errado. A gente não está jogando mal, pelo contrário, apenas estava pecando muito nas finalizações. Hoje acertamos um pouco mais o pé e a cabeça e acabamos vencendo. Esse jogo lembrou muito aquele de 2012, lá no Horto, que também foi um 3-2, mais ou menos assim. Cuca, licença, Giovana Oliveira, da Rádio Transamérica, boa noite, parabéns pela vitória. Queria que você falasse um pouco sobre o Rubens, né? Ele foi um dos atletas que foi bastante vaiado com a torcida, naquele momento que você acabou de citar, sobre o time sem vergonha, mas conseguiu dar uma virada de chave sensacional a partida, fez um golaço, depois quase que ampliou o marcador com o técnico com o Fábio, né? Que fez uma grande defesa. Queria que você falasse dele, mas principalmente sobre como fazer com que um atleta desses não sinta o psicológico para conseguir virar a chave dentro de campo, sem você precisar entrar para conversar com ele e conseguir fazer uma grande partida. Sim, eu não acho que a torcida não estava pegando o pé do Rubens, né? Em específico dele, não. Mas o Rubens é aquele jogador que não está nem aí, sabe, para as coisas. Ele não liga muito se estiver vaiando ele ou não. E é bom ter jogador assim, né? Mais frio.
mas em termos de cobrança, né? Mas ele responde muito bem. Acertou um chute maravilhoso naquele momento, né, em que estava começando uma cobrança forte da arquibancada, e esses momentos são cruciais, né? E você tem que ter muita personalidade para reverter uma situação igual a gente reverteu hoje. E a gente está muito contente com ele. Você vê depois o cruzamento aqui do Hulk, ele entra e o Fábio faz uma defesa maravilhosa. Aí você pensa, puta, os 48, 7,5, uma defesa dessa, e daí a pouco ainda você tem força para fazer o gol. Então, é uma vitória para ser muito celebrada por todos nós. Ô, Cuca, boa noite. Igor Assunção, da Rádio 98 FM. Boa noite. O Atlético passou uma sequência longa de jogos fora de Belo Horizonte, sem o torcedor, né? E hoje o torcedor, mesmo cobrando, parece que naquele momento da cobrança acendeu o time, mexeu com o brilho dos jogadores em campo, tanto que na hora do gol da virada, primeiro o Hulk foi lá, bateu no braço e provocou a torcida, e faz falta, mesmo com o torcedor cobrando, faz falta essa proximidade com o torcedor, e agora com essa sequência de jogos em casa, pode ser melhor para o Atlético também, animicamente falando? Sim, eu entendo o torcedor, ele cobrar, mas eu acho que se a gente esperar e incentivar até o fim, a nossa chance de ganhar, ela aumenta, sabe? Porque imagina você dentro do campo, quando um dia não está dando certo as coisas e vir a pressão de fora. Elas vão dar menos certo ainda. E a torcida, ela é fundamental para nós. Eu lá em Iquique pedi, né, que o torcedor apoiasse, viesse, e a gente vai fazendo essa junção mais uma vez, porque o time sem torcida não é a mesma coisa, né? E a torcida sem time também não é. Então a gente tem que fazer essa junção, e peço que os caras confiem a gente, confiem no trabalho, confiem no que a gente está fazendo, que a gente vai ter coisas boas ainda esse ano, se Deus quiser. Boa noite, Cuca. Vinícius Andrade, de O Tempo Esportes. Na sua avaliação, hoje o resultado ele foi melhor do que o desempenho, e eu queria saber se, nessa sequência agora de 6 jogos consecutivos em Belo Horizonte, se o torcedor pode esperar uma melhora no nível de atuação mesmo da equipe, já que vocês tiveram muito tempo também de viagem, pouco tempo para treinar, se agora com menos desgaste vai melhorar a atuação. Mas eu não achei má a atuação, não. Pelo contrário, se nós jogamos melhor que o adversário, não pode ser uma má atuação, né? Eu discordo. Agora, tem coisas a melhorar, sim. A adaptação ao campo é a primeira delas, né? É totalmente diferente o jogo. Então, a gente tem que se adaptar e entrosando mais o time dentro disso, né? Tem jogadores que jogaram 2 ou 3 vezes apenas, né? No caso o Júnior Santos, e está entrando, né? Nós estamos em fase de reconstrução de time, de elenco, e ainda não definida, não definitiva, né? Mas o caminho é assim, ele é duro, ele é difícil, mas é saboroso, porque quando você tem uma vitória igual hoje, às vezes ela significa mais do que você fazer um 3-0. E acho que o desempenho ele foi satisfatório dentro do que se pôde jogar. Jogamos com uma equipe igual a gente. Também o Fluminense tem uma grande equipe e valorizou muito a nossa vitória. O time também vem de um desgaste, né? O que a gente pensava lá em Iquique, por um time forte, vencer o jogo para você poder depois dar uma descansada no time na quinta agora. Então fica agora o pensamento, você descansa o time na quinta para jogar o clássico domingo, ou bota o time para jogar e classificar na Sul-Americana. Disso tudo só vou estar certo se eu vencer. Se nós vencermos, o que eu fizer está certo, se não está errado. O futebol é assim, é o resultado que diz o que é certo ou o que é errado. Cuca, Eduardo Guerra, do Hoje Tem Galo. Hoje eu acho que a vitória foi um pouco na marra. O Atlético foi lá e ganhou. Tinha que ganhar e ganhou. Estreia dentro de casa, volta à Arena MRV. Esquece o jogo de quinta, que isso é um problema que você vai ter que se virar. No clássico. Obrigado. Geralmente ganha quem tem mais vontade. E hoje o Atlético jogou com muita vontade, assim, ninguém pode negar. Ganhamos na marra, como eu disse. Qual vai ser a sua palestra? O que você vai fazer para esse time ter mais vontade e muita vontade de voltar do Mineirão com os 3 pontos que são muito importantes para a gente? Esse grupo, eu acho que ele já mostrou aí que ele é um grupo de muita entrega, né? Nós viemos
dos Estados Unidos, nós tínhamos que vencer 5 jogos depois do empate com a América, e a gente falou, nós vamos vencer os 5, e vencemos, e saímos campeões. Então a gente já tem uma conquista esse ano, e o Mineiro vale muito, como o Paulista, como o Catarinense, qualquer campeonato que você vença, ele é muito importante, né? Por mais que muitos desmereçam, eu não desmereço, eu valorizo tudo que eu consigo ganhar. Mas agora a cabeça nossa, ela não vai estar voltada para domingo, 8 horas, 8h30, com o Cruzeiro. Ela está voltada para quinta-feira, com o Caracas. Nós temos 5 pontos, o Caracas tem 5 e tem 6 o Cienciano. Nós temos que vencer o Caracas e o Cienciano para terminar em primeiro, e é isso que a gente vai tentar buscar. João Vitor, da GeoTV. Cuca, eu queria saber, agora, né, com a reestreia da Arena, o gramado novo, o Atlético sofreu algumas, digamos, protestos, né, por parte da torcida do Galo antes do primeiro gol, mas se recupera. E eu queria saber como é que fica o elenco após essa vitória sofrida. Se esses protestos, inclusive o apoio, né, após o jogo, se traz uma, assim, se acalma o ambiente, ou se realmente fica aquela pressão ainda, talvez por novos reforços, ou para não ter uma vitória tão sofrida. Como é que é isso para você? Não, mas é o que nem eu respondi agora há pouco, são 15 jogadores que saíram de dezembro para janeiro e 10 que chegaram. Gente, nós estamos no mês 4, agora entrou o mês 5. Não tem como. Ninguém no mundo consegue fazer uma equipe render tudo o que pode em tão pouco tempo e ainda não definitivo os jogadores que você tem. Então, isso é um processo natural, o torcedor ele cobrar, ele está no direito dele, total. A gente entende isso. Assim como ele aplaudiu quando a gente ganhou e acabou o jogo. E é isso que a gente busca, fazer o melhor. A gente não quer aqui ganhar jogo para a gente, para mim. Eu quero ganhar jogo para o torcedor estar bem. Para aquele menino que me pediu, Cuca, perdi minha mãe, me dá essa alegria de eu poder passar um domingo um pouco mais feliz, está aí para você, meu amigo. Então é para esse torcedor aí que a gente faz o máximo possível para